espiritualidade? Provavelmente sim, se partirmos do princípio que o Brasil é o país com maior percentual em todo o mundo de habitantes que acreditam em Deus ou num poder superior, de acordo com um estudo da Global Religion. A fé, a religião, são, ou pelo menos deveriam ser ponto de apoio, acolhimento, incluindo as minorias, de chegar onde muitas vezes o poder público não chega. Mas aí eu te pergunto, será que Deus ou essa força superior em que você acredita segregaria pessoas menos favorecidas ou quem pensa diferente? Até porque um dos versículos ali da Bíblia, um dos livros mais antigos da história, diz justamente que Deus é amor. Mas não é bem isso que a gente vê por aí, né? Aliás, a prática da religião tem mudado com o passar dos anos e a sociedade vivendo transformações. E as igrejas nesse processo todo? Será que estão se adaptando, dialogando com os fiéis? O tema do programa de hoje é justamente esse: renovação das igrejas. Portanto, eu recebo aqui no estúdio o professor e mestre em filosofia, Marco Pape, e o antropólogo e professor de sociologia, Felipe Gabriel. Sejam muito bem-vindos. Olá, muito obrigado. Obrigado, é um prazer. Vamos começar então, vou começar com você, Marco. A pergunta, né, que não quer calar, que dá até nome ao nosso programa de hoje, dessa renovação das igrejas. Quando a gente fala de renovação, é um tema que divide opiniões, é um tema muito polêmico, né, principalmente na nossa realidade atual. Mas quando a gente fala de renovação, a gente está falando do que exatamente? Não da palavra em si, né? Falar do texto bíblico em si, mas é que as igrejas elas consigam dialogar mais com seus fiéis, com a sociedade. Explica pra gente, de fato. Bom, em primeiro lugar, eu diria que a palavra renovação, por exemplo, no Renascimento, eles voltavam aos clássicos. Então, a renovação tem a ideia, muitos falam isso, das várias confissões, que é uma volta ao Evangelho. Eu acho que essa é a grande renovação, voltar àquelas propostas originais. E a outra, é óbvio, é atender uma demanda local, né? Quando eu era menino, eu via lá as liturgias nas igrejas, tinha os corais e tal, né? E eu gostava de banda, né? E hoje já tem as bandas nas igrejas, né? Mas não é que necessariamente seja esse a tônica. Você precisa ter uma maneira de dialogar com as pessoas que elas se sintam bem. Então, um dos aspectos da renovação, por exemplo, no caso da Igreja Católica, às vezes se tinha muito aquela entrada fria, séria, sóbria, né? Então, aquela pastoral do acolhimento, né? No caso dos grupos protestantes, eles fazem muito isso, grupos de acolhimento. A pessoa precisa se sentir bem. Então, a ideia da renovação é de atender as demandas das pessoas. O que há é uma necessidade de encontro, as pessoas estão querendo um espaço em que elas se sintam bem, se sintam acolhidas e, claro, né, como você falou ali, essa espiritualidade que se encontrem com Deus, é mais ou menos essa a tônica da renovação. E só para terminar, uma renovação, quando você volta às origens, aí você tem aquelas questões mais evangélicas, de justiça, de respeito, contra as desigualdades sociais, né? Jesus era muito duro com algum tipo de pessoas que eram pessoas que eram fiéis, digamos assim, né? O fariseu não era, a gente fala que fariseu é hipócrita, né? Fariseu eram os caras que levavam a fé mais a sério, eram os praticantes, tipo católico praticante, irmão na fé, aquele pessoal top. E por que Jesus bateu mais neles? Eu imagino que porque quando a gente se acha detentor da fé, a gente tem uma sensação de que a gente está num status maior que o do outro. E aí ele sempre valorizou o pequeno, o pobre. Esse é o motivo principal pelo qual, por exemplo, o Papa é admirado, esse Papa que faleceu, né? O Papa Francisco, pelo qual Jesus era admirado até por Nietzsche, que era anticristão. Esse amor que ele tinha pelas pessoas, né? Essa luta contra a desigualdade, contra a hipocrisia. Eu acho que a renovação é uma volta e uma subida. Ela tem essa dupla vertente. Felipe, você concorda? Na sua visão, é por essa linha?
Com certeza. Eu acho que a gente pode pensar assim de uma maneira pela sociologia, pela antropologia, que talvez exista um tempo que ele é explicado por um tempo ou por uma lógica religiosa, né? Então, os acontecimentos, né, os fatos históricos, os marcos, né? Existem ideias que constroem ciclos ou profecias, né, de uma certa maneira inspirado nas diferentes crenças, né? Agora, existe uma outra lógica que é o do tempo histórico. Então, as dinâmicas sociais, políticas, econômicas, as crises que podem acontecer em função de certos sistemas de organização da sociedade e tudo mais, vai criando novas condições que vão fazer com que essa lógica religiosa tenha que dar respostas, né? Por mais que haja, às vezes, possivelmente, reivindicações dos fiéis para talvez uma remodelação e tudo mais, o âmbito sociopolítico, né, das relações, dos acontecimentos, das disputas, vai fazendo com que novos questionamentos possam ser feitos, né? E talvez às vezes a mudança ela vem para se tornar aquilo que já era de uma maneira mais forte ainda, né? Então, às vezes a renovação ela pode dar uma resposta histórica para esse tempo histórico, mas por meio dessa leitura inspirada nas crenças, né, nessas filosofias religiosas. Uhum. Para a gente continuar aqui, olha só, pessoal, segundo um levantamento realizado por uma gestora de recursos independentes, entre 2010 e 2024, o número de igrejas de denominação evangélica com CNPJ ativo dobrou, chegando a mais de 140 mil templos em 2024. Uma curiosidade é que desde 2010, em todos os ciclos presidenciais, por exemplo, foram registrados aí uma média de 5 mil novas igrejas por ano. Aí a gente vê, né, o Brasil ainda é um país majoritariamente católico, né, mas a gente tem visto esses números mudarem ao longo desses anos, né, o crescimento mesmo da população evangélica, né, e a gente vê isso com mais frequência, inclusive a gente consegue ver na política, né, que eles estão cada vez mais inseridos também na política. Você acredita, Marco, que também é uma forma ali, né, de prospectar novos né, futuros políticos, novas lideranças políticas também, né, dessas novas denominações evangélicas, por exemplo? Então, a questão política, ela é muito séria, né? Então, por exemplo, eu fui de formação católica. Então, eu acho que se eu quiser falar mal de alguém, eu tenho direito de falar mal do católico, né? Porque eu sou católico. E o erro da igreja foi esse vínculo na vida pública política. Isso, Idade Média, né? Uma tentativa de colocar a igreja como instância política, partidária, eu acho muito perigosa. O que é o papel da igreja? Ela é política, as igrejas, de modo geral, enquanto instância crítica, enquanto apoio às possíveis lideranças, né? Mas não como igreja. Porque a maioria dos políticos, deputados, senadores, presidente, governadores, todos têm uma religião, né? Mas eles não são eleitos por conta de serem religiosos, eles são eleitos por conta de terem uma proposta. Quando você tenta fazer esse vínculo, e você pode cair nesse momento de uma tentativa de domínio. Os evangélicos são as igrejas que mais crescem no Brasil, indiscutivelmente. Na curva vai ultrapassar. É que o grupo de católicos é um grupo muito grande, né? E a Igreja Católica é como se fosse um grande navio, né? Ele é grande, ele anda assim, é difícil de empurrar e também é difícil fazer parar, né? E essas igrejas crescem, como também no mundo, quem cresce mais são os grupos islâmicos, que mais crescem no mundo. Então há uma reconfiguração no mundo aí. E essa reconfiguração ela deve ser atendida. A gente nota que as igrejas estão se renovando e uma busca de atendimento. Por exemplo, as igrejas evangélicas, a tendência é ir nas grandes igrejas, né?
tinha muito antes, quando eu era mais jovem, aquelas igrejas de bairro, né? Isso é está terminando a tendência de as pessoas participarem de grandes. Então, há uma mudança de configuração que são boas e questionáveis, mas que sempre a gente tem que estar atento, porque a proposta da igreja é uma experiência de fé, é uma experiência de vida. Eu acho que se tem uma mensagem central das igrejas, é que todos tenham vida e tenham plenitude. E nesse sentido, a preocupação política, é claro, pela vida das pessoas, mas não por ideologias ou por tendências, por facções. Eu acho que esse é o maior risco dentro do qual todas as igrejas incorrem de uma maneira ou de outra. Essa associação, né? E aí, Felipe, a gente vê um crescimento dessas igrejas neopentecostais, né, também. E aí eu volto a falar dessa questão política, porque muitas dessas igrejas vêm também, né, com esses discursos motivacionais, da prosperidade, e aí a gente vê também isso em paralelo, muitas lideranças políticas também nesse caminho. Você enxerga essa relação também? Com certeza, eu acho que nessa ideia de que existe um tempo histórico em que essas perspectivas religiosas vão dar a sua solução, a sua leitura, né? A gente vive num sistema capitalista, né, em que você tem né, cada vez mais a valorização da iniciativa privada, né, uma contestação nos últimos anos da presença do Estado e tudo mais. E você tem daí essa valorização do que se tem falado bastante do empreendedorismo, né? Isso é ótimo, né, por um lado, quando você pensa, por exemplo, numa liberdade comercial ou na possibilidade de produção, de conquista de melhores condições, né, econômicas, né, mas em parte pode ser que essa lógica econômica ela acabe conquistando cada vez mais espaço essa lógica da competição, né, pode estar se fortalecendo e ganhando muito mais espaço do que às vezes uma perspectiva que valoriza o espaço público, né? Porque eu acho que o Brasil é interessante, né? A gente tem a garantia por lei do pluralismo religioso, né? A liberdade, né? A liberdade de crença, a liberdade de culto, a liberdade, ou na verdade, a proteção dos locais de culto. São 3 direitos individuais consagrados pela Constituição de 88, né? Ao mesmo tempo que você tem a garantia dessa diversidade de religiões pelo Estado, então o Estado, a partir de 88, ele de fato, né, ele já vinha num processo de laicização, mas é a partir de então que se torna ali pela lei um Estado laico, né, pelo menos teoricamente. Você tem a ideia de que o Brasil é um país muito religioso, como você disse na apresentação, né? Por mais que a gente tenha um aumento de pessoas sem religião e tudo mais, ainda são a grande maioria pessoas de fé, na sua diversidade, né? Então, o espaço público brasileiro, a política e a democracia brasileira, que é, comparativamente no mundo, uma democracia muito recente, muito nova, tem que lidar com essa população que tem e que quer mostrar a sua fé numa procissão, num show que seja, por exemplo, do movimento gospel, ou de alguma, por exemplo, a gente tem visto cada vez mais as escolas de samba fazerem desfiles alusivos né, a orixás, a divindades do panteão de matriz africana e tudo mais. Então, há demonstrações no Brasil da fé, que é algo do íntimo, no espaço privado, né? No espaço público. E isso, a política tem que dar alguma resposta. Países como a França, por exemplo, são muito refratários a essa ideia de demonstrar a sua fé no espaço público, né? Você teve recentemente discussões sobre o uso de burca nas escolas, né, e símbolos religiosos. No Brasil, a gente tem essa garantia que, ainda assim, que é diverso, você também pode demonstrar, né, a fé no espaço público. A questão daí que surge a partir desse cenário é que algumas igrejas vão ter uma perspectiva que vão ser contra o próprio pluralismo. Então, o pluralismo garantiu a existência de diferentes perspectivas, a ponto de você criar um novo problema, que é uma dessas perspectivas ou um setor ou setores dessas perspectivas serem contra as outras, né? Então, é um problema que não é de fácil resolução, né?
Dessa maneira com que o Estado, o espaço público, ele é disputado pelos diferentes segmentos políticos e que daí cada um vão ter as suas inspirações, né, e suas articulações, a gente tem, por exemplo, a influência da Igreja Católica há muito tempo, né, estrutural no Estado brasileiro. Você teve uma organização a partir da década de 70 do movimento negro, reivindicando cada vez mais espaço e representação, né, no poder institucional, né? E agora, recentemente, a partir da década de 80, desse crescimento do que é chamado, né, pelos pesquisadores de neopentecostalismo, né, a partir da década de 90, apesar que os próprios fiéis não usam esse termo, né, de neopentecostal, para eles são pentecostais, né, há sim uma ideia de também buscar essa representação, né. Então, por um lado, é um direito garantido, e a gente tem que, então, colocar na perspectiva democrática, do pluralismo democrático, como que a gente vai alinhar, né, esses diferentes interesses e como construir essa convivência democrática no país. Tá certo, a gente vai seguir falando deste assunto, mas antes, olha só, pessoal, a relação entre fé e os fiéis tem passado por transformações nas últimas décadas, né? E não tem jeito, a igreja precisa conversar com seus seguidores, ir ali na mesma direção dos avanços da sociedade. A gente preparou uma reportagem para falar sobre este assunto, vamos assistir e aí na volta a gente repercute. A Igreja Matriz de São José dos Campos, repleta de simbolismo e história, reflete uma tradição religiosa que marca gerações. Um espaço localizado no centro de uma cidade em constante mudança. E nesse cenário de transformações rápidas, a relação entre fé e fiéis também tem se transformado. Na cidade que se reinventa, as ações que definem o futuro das religiões também acompanham esse ritmo. O rito a gente segue uma doutrina que já vem da igreja, do Antigo Testamento, mudou para o Novo, mas normalmente ele é o mesmo, segue o mesmo, né? Está assim uma briga de religiões querendo conquistar fiéis, só que eles estão querendo conquistar da forma errada, aceitando os erros da pessoa. Não é assim, a doutrina tem que ser seguida desde lá da Bíblia, desde dos ensinamentos cristãos, né? Os dogmas eles vão permanecer os mesmos, né? Agora a liturgia precisa sim ser atualizada para falar mais a linguagem da população. Entre a diversidade de opiniões, algo se repete. A fé ocupa um lugar especial no interior de quem crê. Para a psicologia, a fé também influencia aspectos importantes da saúde mental. Quando nós sentimos um desamparo, uma segregação da nossa prole, da nossa turma, do nosso grupo, nós sentimos um vazio, é como se nós não pertencêssemos a nenhum grupo, a nada. E com isso, esse vazio existencial, esse desamparo, quem acolhe é o Pai e a Mãe Toda-Poderosa. E quando nós crescemos e viramos adultos, independentes, autônomos, nós transferimos essa angústia para os seres sobrenaturais. A adaptação das instituições religiosas às novas gerações e ao seu papel social também tem moldado a conexão com a espiritualidade. O que as pessoas percebem é que não é a fé que está mudando, mas a maneira de expressar e se relacionar com ela. Seria a forma do trabalho pastoral, né? Ele ser mais aberto, é uma coisa que seria uma inovação, mas é voltar no passado, a transparência dentro da igreja, entende? Eu acredito que essa nova geração que vem vindo preza muito por isso. Mudanças que não afetam apenas a forma como as religiões se comunicam, mas também têm um impacto profundo na experiência emocional dos fiéis. A psicanálise entende que a subjetividade humana é constituída no campo do simbólico, ou seja, no universo da linguagem, da cultura, das normas, próprio de cada grupo social, de cada região mesmo. As religiões, que são instituições simbólicas muito poderosas, nos oferecem narrativas, mitos fundadores e códigos de conduta que moldam
o modo como o sujeito se entende e se relaciona com o mundo. O papel das instituições religiosas mudou bastante, desde a centralidade no mundo medieval até o declínio na modernidade. Como a gente observa hoje, espiritualidades mais individuais, algumas seitas, ideologias políticas com estrutura religiosa. Com as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas que houveram e que estão acontecendo nos últimos 50 anos, nós percebemos que as instituições religiosas, elas foram movidas, elas foram impulsionadas a se transformar para que elas pudessem, de algum modo, trazer os fiéis mais próximos delas. Por quê? Porque os fiéis começaram a mudar a sua subjetividade, o seu modo de sentir, o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Para a psicanálise, a religião está ligada à psique humana e mudanças na doutrina podem gerar questionamentos internos. O sujeito fica dividido entre o desejo de liberdade, de conhecer aquilo que está sendo ofertado, daquilo que está sendo mostrado, e o medo interno da punição. E uma vergonha associada a isso, né? Eu estava errado nos meus conceitos, eu segui um caminho errado. O que aconteceu no meio disso? Será que essa instituição é ideal para mim? Entre as tradicionais instituições religiosas e as ruas que se renovam, a fé encontra novas formas de se expressar. Assim, tradição e mudanças se encontram. Tá certo. Obrigada, viu, Matheus, pela reportagem. Marco, rapidamente, antes da gente ir para o intervalo, a gente viu, né, um pouquinho da opinião de especialistas, das pessoas também. Esse movimento todo, né, a gente pode dizer, então, que essa relação entre religião e sociedade, ela está mudando de fato, né? Isso impacta diretamente. Em todos os sentidos, né? Eu sou uma pessoa criada no século XX e estamos no século XXI. E havia pessoas que falavam, um físico chamado Frei J. Capra, ele falava: a grande mudança vai ser no pensamento, no modo de entender o mundo. E eu acho que é isso, porque a grande mudança que eu vejo no mundo é no modo das pessoas pensarem. E o que mudou? Eu acho que a relação da proximidade de globalização, de comunicação, redes sociais, isso mudou a nossa mentalidade. E as religiões, elas têm problemas novos, né? E isso, por exemplo, aproximou as pessoas e segregou. Por exemplo, questões polêmicas entraram de cheio na discussão das religiões, né? Ideológicas, a questão do casamento gay, do aborto, esses temas polêmicos entraram de cheio. E por quê? Porque parece que há uma facilidade de discutir. E eu noto assim, um certo zelo por ideias, que o Voltaire já criticava: a gente se mata por palavras, ele dizia. Um zelo por ideias. E a leitura que eu faço é muito pessoal, é que houve uma certa diminuição no zelo pelo cuidado com as pessoas. Há uma ênfase nessa competição que vocês falaram, uma ênfase no crescer, numa economia. A pessoa que é pobre, a gente diz que é fracassado. A pessoa, não deu certo, parece que o mérito, né? Eu tive um mérito. E se perdeu esse conceito que parece uma palavra antiga, né? A misericórdia, o amor no sentido grego de ágape, de você estar. Então, eu sinto isso, essa mudança de mentalidade, e que ela tem elementos muito positivos. As pessoas são mais conscientes, discutem mais temas, e ao mesmo tempo estamos assim, eu acho que um pouco perdidos nas nossas ideias e menos preocupados com a nossa vida. É uma leitura muito pessoal, né? É discutível, mas eu acho que esse é um problema sério. Os tempos mudaram, as igrejas estão atentas a isso, elas estão discutindo esse tema, né? Por exemplo, os sermões dos padres e pastores tem que ser mais curto. Ninguém aguenta um discurso de meia hora, né? Não pode passar de 10 minutos. E a gente vê essa tendência. E, ao mesmo tempo,
você precisa atender à expectativa das pessoas, né? É isso, a gente vai para um rápido break. Na volta, a gente continua aqui com esse diálogo. Hoje estamos falando sobre a renovação das igrejas. Voltamos já já. Estamos de volta com diálogos. Hoje estamos falando sobre a renovação das igrejas. Felipe, a gente viu, né, no fim do primeiro bloco essa reportagem e a gente viu pelo menos que a princípio as pessoas que foram entrevistadas ali, elas parecem estar bem conscientes, né? Eu acho que é interessante a fé, né, aquilo que está escrito na Bíblia, por exemplo, não vai mudar, só que precisa ser feita uma leitura crítica, né? Por exemplo, a Bíblia, ela não vai ser, você não vai colocar em prática ali o sentido literal, né? É aprender a interpretar também, né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante também para a gente trazer para os dias atuais. O que a gente aprende com a diversidade do campo cristão, né? Considerando um cristão desde a Igreja Católica até a diferença, né, do protestante histórico para o protestante evangélico e tudo mais, que há uma série de debates também de como ir classificando essas correntes, né? Cada uma delas vão ter uma perspectiva sobre as Escrituras, né? Algumas elas vão ter se apegar a um sentido mais literal do que está escrito, e outras vão ter leituras que vão ser a partir de um contexto histórico ou a partir de uma teologia específica que vai valorizar certo sentido ou certo sacramento, né? Então, cada corrente dessa vai nos ensinar uma relação com as Escrituras, né? Partindo aqui da ideia da Bíblia, né? Enquanto né, algo fundamental para esse campo religioso, né? A gente viu na reportagem que, por mais que a gente tenha as lideranças, às vezes defendendo uma certa posição, ou às vezes tendo alguma estratégia política de alinhamento de uma coligação ou de um projeto político ou outro, as pessoas, elas fazem leituras sobre a realidade delas, vão voltar, né, naquele tempo histórico, né, olham a história, a realidade que elas enfrentam no dia a dia, e também fazem leituras sobre os dogmas, né, que as suas fés vão se basear, né. Então, esse próprio fiel, ele constrói a igreja, né. A gente pode imaginar uma igreja teórica, uma igreja que está ali no papel ou como um projeto de construção, né, e tudo mais, mas a igreja ela acontece ali no dia a dia das pessoas, né, pelas pessoas. As pessoas são, no fundo, as próprias religiões, né. Algumas perspectivas do campo de matriz africana dizem que é um princípio muito importante, civilizacional, você louvar as entidades e as divindades da terra. Então, no processo de diáspora africana, muitas dessas divindades do continente africano que não se conectavam, né, que não se aproximavam em África, vieram ao Brasil e começaram esses cultos a se relacionarem, a trocarem, né? E daí, aqui no Brasil, você encontra as devoções que já aconteciam, né? Por conta da presença das populações indígenas, né, dentro da sua diversidade também. Então, essa população africana que vem na diáspora forçada da escravidão vai chegar aqui e vai entender também a necessidade de respeitar as divindades daqui, né. Então, esse tempo histórico, essas questões históricas, elas vão sempre colocar questões que os próprios fiéis, os próprios iniciados, as pessoas vão construir isso socialmente, né? É o poder das relações sociais de construir. Às vezes você tem uma ideia, mas na prática as coisas vão se transformando pelas pessoas, né? Sim. E você comentou, né, Felipe, você comentou sobre o fato da gente poder professar nossa fé, né, aqui no Brasil,
que é muito importante, né, ter esse direito garantido, e a gente também precisa falar dessa pluralidade. Infelizmente, a gente vive não só no Brasil, mas no mundo, é uma questão muito forte ainda com a intolerância religiosa, né? Então é um assunto que, inclusive, todas as igrejas, né, os líderes religiosos, eles têm de falar sobre isso também, né? Porque fica ali contraditório, né? Você tá professando ali a sua fé, a sua religião, seja ela qualquer que seja, mas você ter um embate, né, ali, proferir o ódio com a outra pessoa, né? Então, uma coisa que fica bastante contraditória, e é importante que todo mundo esteja mobilizado nesse sentido também. Com certeza, eu acho que é interessante porque, como eu disse para você, a gente estava na conversa aqui no primeiro bloco, né, a ideia de que no Brasil a religião é algo presente no espaço público, isso dá uma série de questões, né, históricas que a gente consegue identificar, né, nessa construção da democracia brasileira. É interessante, eu converso com os meus alunos de que, teoricamente, a pessoa pode ser fundamentalista porque ela pode ser radical no que ela acredita, né? Mas existe daí o radical na sua fé que se torna intolerante por transformar essa fé, esse apego tão grande, em uma violência ou em um ato que atinja outras pessoas, né? A fé, ela, em um certo sentido, ela pode ser construída coletivamente, mas ela tem um âmbito individual do espírito, né? Aí que mora, né, um certo problema. Existe um painel de instituições que trabalham com o registro de ataques à intolerância religiosa, que a gente consegue ver que todos os setores praticamente do Brasil já tiveram algum ataque, né? Desde da matriz cristã, da matriz indígena, da matriz espírita, da matriz africana e tudo mais. Historicamente, a gente vê que há um ataque maior que foi se transformando, né, em como é feito contra as de matrizes africanas, né? Você tinha uma perseguição com um aparato estatal, né, no Brasil colônia, no Brasil império, né? E isso ainda existe, mas com muito menos força, né? E hoje você tem uma perseguição muito mais vinda do próprio campo diverso religioso brasileiro contra esses segmentos, né? Até que alguns pesquisadores entenderam e fazem uma articulação de que a intolerância religiosa ela pode ser, em certos casos, vista como um racismo religioso, em que há uma discriminação para além da fé, mas também associada à raça. Por exemplo, a gente poderia trabalhar com uma ideia de que um terreiro de Umbanda em que você tem uma maioria de pessoas brancas teria menos chance de ser atacado se fosse um terreiro só de pessoas negras. Aí a gente consegue isolar o elemento raça muito bem, né? Mas a gente vê que historicamente tudo que estava ligado à forma de vida, ao ethos do povo de santo, do povo negro, do povo afrodescendente, foi de uma certa maneira, em um certo período, por uma certa estratégia, perseguida, né? Tanto que a gente tinha a lei de vadiagem, né? Que a pessoa, sei lá, poderia ser um capoeirista e ser perseguido, tá com um pandeiro ou um violão e ser perseguido e tudo mais. Tudo isso é uma perseguição a um ethos de uma parcela da população, né? Eu acho que para uma democracia, e é aí que a democracia ela é tão debatida porque ela é complexa demais, né? A gente tem as nossas perspectivas de vida, né? E a gente não pode impor, né, a outras pessoas a partir dessa perspectiva democrática. E aí, como que a gente lida com religiões que, dentro dos seus dogmas, está a responsabilidade de levar a palavra, né? Como levar a palavra, mas também num Estado democrático. Como fazer a sua procissão, ou o seu desfile de escola de samba, ou a sua prática, ou a sua roda de samba, mas de uma maneira que seja também democrática, afirmativa, né, da sua fé, mas também respeitando os princípios democráticos. Acho que é um desafio, né, para a jovem democracia brasileira muito grande. Sem dúvida. E olha, gente, o padre Marcelino Heitor enviou um vídeo para a gente falando sobre esse processo de renovação. E para ele, é importante que a igreja também se posicione em diferentes assuntos com mais clareza.
Eu acredito que a igreja tem buscado se refletir constantemente já há um tempo. Na década de 60, em meio a tantas mudanças no mundo, a igreja promoveu uma grande revolução chamada Concílio Ecumênico Vaticano II. E a partir disso ela tem se modernizado, se refletido e tentado ser mais do que nunca, ter mais do que nunca uma identidade muito clara de quem ela é. E atualmente, com o episcopado, né, o pontificado do Papa Francisco, a gente vê um processo de clareza dessa identidade que ela soa como modernização para muitas pessoas, né? Concordo que, às vezes, essa forma de falar, de escutar, de acolhida, nem sempre é tão presente, porque demora a fazer esse processo de mudança de mentalidade. Mas eu acredito que faz parte da essência da igreja cada vez mais se entender, né, se posicionar com mais clareza no mundo. E eu vejo que nós temos cada vez mais novas exigências, né? Seja no universo da sexualidade, seja no universo das diferentes patologias, né? Dos diferentes espectros que existem, né? E tudo isso, em meio a essa modernização, essa questão de saúde, de políticas públicas, a igreja sempre busca se entender e ajudar a promover esse tipo de pensamento. Tanto que em todas essas áreas ela busca refletir com a técnica, com a ciência, para diante do evangelho, que é sempre novo, fazer com que as questões atuais sejam também posicionadas, refletidas, né? Então, eu acredito que, mais do que nunca, a igreja tenta se tornar claro qual é o seu papel, porque eu vejo que a igreja ela é especialista em humanidade, por isso ela nunca perde o seu papel, né? Às vezes ela vai se dedicando a outras áreas, mas a humanidade, o cuidado com as pessoas, isso é algo que ela nunca perde. Eu acho que aqui está onde ela busca sempre mais se modernizar, não em dogmas, não em estruturas físicas, mas principalmente se moderniza em como melhor servir a humanidade. Tá aí, então, Marco, essa questão de se posicionar, né, claramente e em temas importantes, né? A igreja, já ela como uma figura, como a importância que tem para a sociedade, né, historicamente também, e na atualidade não é diferente, é importante que, né, ela se posicione diante de assuntos mais complexos, assuntos um pouco mais polêmicos também. E aí eu gostaria de até tocar, né, que gerou muitas discussões também, mas o próprio Papa Francisco, né, falecido recentemente, ele, nesse sentido, movimentou bastante, né, a Igreja Católica, né, por se posicionar com temas, de certa forma, assim, não tão falados na igreja até então, né, por falar mais por grupos mais excluídos, né, por minorias. Foi um assunto bastante falado e que gerou também muitas inimizades na própria igreja. Eu acho que uma coisa que pegou, né, foi quando grupos gays se manifestaram, né, e ele disse, todos são acolhidos na minha igreja, né. Tem até um discurso de um pastor que ele fala, o que Jesus Cristo fez em relação ao gay? Nada. O que ele fez em relação à prostituta? Nada, ele acolheu, né? Então, esse é um princípio. A gente tem uma fundamentação ética e a gente acha que muitas vezes são convicções e não necessariamente uma doutrina, porque essa é uma questão democrática de que ele falou. Eu quero uma democracia desde que ela atenta aos valores das minhas convicções. E é por isso que brigamos. E o projeto de uma igreja é de acolhida. É de acolhida, inclusive, as diferenças. E, por exemplo, no caso das religiões de matriz afro, foram povos trazidos para cá, escravizados, que sempre contribuíram positivamente com alegria, nunca trouxeram, assim, a não ser o problema social que foi gerado pelos próprios que escravizavam. De onde veio o racismo? Eu não consigo imaginar. A gente pega, na história, se pegou pessoas, se trouxe para cá escravizados, e depois a gente tem alguma coisa contra essas pessoas. A gente devia pedir perdão, um perdão histórico, é claro, né? Mas é por quê? Porque eu tenho que imaginar que eu estou certo nessa posição.
Então a gente não aprende. Por exemplo, as matrizes africanas fazem uma coisa que pode ser aprendido pelos cristãos. Alguns grupos, eles falam que eles não pedem muito, eles agradecem, porque a divindade deu tudo. É uma coisa tão bonita, sabe? Você está sempre grato, você não precisa ser religioso para ser grato. É grato pela natureza. Eu agradeço por estar respirando, por estar conseguindo viver. Depois, por exemplo, os indígenas, todos eles têm uma perspectiva ambiental que toda a nossa tecnologia não entendeu. Nós construímos e destruímos. A construção é fruto de uma destruição. E nunca perguntamos para ele, foi invadido aqui, né, historicamente, e nunca se perguntou que perspectiva que eles têm, por exemplo, de uma urbanização que tivesse uma mínima divisão ambiental ecológica. E a religião desses grupos é praticamente desconhecida. Eles têm um amor pela natureza, uma vida. A gente nem toca no assunto, é ignorada. A voz dessas pessoas e a religião delas foram totalmente ignoradas. Então, uma igreja que acolhe é uma igreja que também ouve, mas tradicionalmente o escutar foi muito menor do que acolher. Eu quero acolher, desde que você se transforme como eu quero. Então eu quero que você... a grande pergunta é, uma conversão cristã, histórica, é uma conversão para os princípios da doutrina, ou da fé, ou do evangelho, ou é uma conversão cultural? Eu quero que você tenha comportamentos culturais da maneira que nós nos comportamos, que sejamos iguais. Não tem jeito, o mundo é diferente, as pessoas são diferentes, elas pensam diferentes. O que nos identifica nessas diferenças? Tem um filósofo que é desconhecido, chama Hermann Cohen, e ele estudou a religião judaica, e ele fala que religião sem ética é puro mito. Então existe, eu acho que a grande contribuição que a religião tem para a sociedade é a sua perspectiva ética, as suas discussões, as suas críticas. Isso é que, porque, por exemplo, quando eu falo do respeito, eu tenho que te respeitar. Você é diferente. Mas quando eu falo da proposta cristã, eu tenho uma proximidade. Você é meu próximo, minha próxima, meu irmão, minha irmã. Então eu me sinto comprometido com você. É um passo além da ética. Esses são valores espirituais que não se tratam só de renovação, se trata de voltar lá à experiência da antiguidade. Sim. Então a renovação, ela é um instrumento simbólico novo, cânticos novos, né? Por exemplo, espaços que eu posso... Antigamente tinha aquele papelzinho que o pessoal ficava cantando, olhando o papelzinho, agora tem telões, né? Sim, a tecnologia está aí, sim. Contribui, né? Até para acessibilidade, né? Hoje você vê muitos idosos que, por problemas de saúde, locomoção mesmo, não conseguem ir até um templo religioso, né? Conseguem assistir pelo celular, mesmo pela televisão, né? Eles se sentem presentes. A pandemia teve um pouco essa lição, né? As pessoas se envolviam ali com isso. Então, todo é uma questão, as questões doutrinais, cada grupo religioso está convencido disso. Mas, gente, a gente tem que pensar que se há um Deus, esse Deus é Senhor do universo, que tem um número incontável de estrelas, um tamanho incontável, e nem sabemos se existe vida em outro lugar, a gente não pode se prender a certas convicções dogmáticas, né, e brigarmos por ela, porque qual é o propósito da vida? Ela é continuar, né? Então, tudo que faz o bem para as pessoas, que diz respeito a uma força de vida, ela é bem-vinda. A acolhida é vida, as questões que ele falou, psicológicas, psíquicas, a pessoa está em crise, ela precisa ter acolhimento, compromisso social, né? A gente tem exemplo aí do polêmico, que não deveria ser polêmico, né? O padre Júlio Lancelotti lá, que está fazendo o trabalho dele, gente, né? E está fazendo com amor lá, sabe? Você não gosta dele, não fala, mas não precisa agredi-lo, criticá-lo, né? Como o respeito. Teve agressões. Templos de Umbanda são constantemente agredidos, muito mais que os templos cristãos, né? Sim.
como a gente diz, não condiz, né? É contraditório né, quando a gente fala da igreja, né, de você pregar o amor ao próximo, ali a fraternidade, o acolhimento. Antes da gente ir para o intervalo, que a gente está com o tempo apertado, a gente falou do Papa Francisco, né? Uma das frases até que ficaram muito famosas, principalmente após a morte dele, né, foi muito disseminada novamente, né, quando ele diz, abre aspas, se uma pessoa é gay, busca o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la, né? Se a gente pensar lá atrás, né, quando que a gente ia imaginar que um líder religioso né, fosse falar uma frase dessa, né, publicamente, a gente sabe de todas as questões que envolvem, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna para concluir aqui o bate-papo no programa de hoje. Voltamos já. Estamos de volta com Diálogos. No programa de hoje estamos falando sobre a renovação das igrejas. E aí não tem como falar deste assunto sem tocar no termo da intolerância religiosa, que inclusive já foi falado aqui no programa de hoje, né? E vocês sabiam, gente, aqui em São José dos Campos, por exemplo, nós temos, que foi incluído no calendário oficial do município, o Dia Municipal da Umbanda, que é comemorado no dia 15 de novembro. Este dia é fruto aí da Lei 10.455, como eu falei, desde 2021 é comemorado. A TV Câmara de São José dos Campos anualmente transmite ao vivo, tem uma sessão solene para comemorar esse dia também. É muito importante que o poder público se engaje, né? Um tema muito importante que envolve ali toda uma sociedade. Vamos falar rapidamente, antes a gente tem a sonora de um pastor também, né? A gente já ouviu um padre, vamos ouvir outro líder religioso aqui nesse bloco, mas a gente falou um pouquinho da questão política, né? Que hoje as religiões estão cada vez mais inseridas no mundo político também. A gente pode falar também que as religiões, elas viraram um objeto de poder, né? E quando eu falo poder, tem a questão política, né, que está diretamente envolvida, e a gente pode falar também dessa questão econômica, né, que a gente vê, a economia da fé, que é outro tema também muito polêmico para ser falado, né, que aí envolve várias religiões, né, algumas a gente vê falar de uma forma mais, né, assim, massiva, mas são assuntos que a gente não pode deixar de falar, né? Exatamente. Poder e religião sempre foram coisas que estavam, né, juntas, né? Mas se a gente fosse olhar para o contexto social e econômico do Brasil nas últimas décadas, a gente vê, né, igrejas, por exemplo, crescendo, e a gente pode até, de uma certa maneira, relacionar com o processo de urbanização no Brasil com a expansão do movimento pentecostal, por exemplo, né? Essas igrejas, né, as igrejas independentes, né, que têm mais liberdade de interpretação da Bíblia e tudo mais ali, mas com dogmas cristãos e tudo mais, elas vão ser aparatos muito importantes para as franjas da sociedade, para a marginalidade da sociedade, para as periferias, né, do Brasil, onde o Estado, por exemplo, né, que deveria, por princípio, atuar como um assistente social, como garantidor dos direitos individuais e sociais da população, na verdade, ele está ausente, e daí entra essas lideranças, esses líderes, esses trabalhos, né, fazendo com que a dignidade que a democracia deveria dar para o cidadão, ela seja, de fato, algo real para essas pessoas, né? No meu doutorado, eu pesquisei 2 igrejas evangélicas, né, participando com os cultos e conhecendo as pessoas, regiões de periferia, e as pessoas, por mais de, às vezes, um problema, um trabalho muito difícil, né, que não tem um retorno financeiro muito grande e tudo mais, nas igrejas é onde ela busca dignidade, é onde ela vai conquistar, às vezes, um título de presbítero, né, ou
algo que dá mais um poder social, às vezes não exatamente econômico, mas um poder social, que daí sim vira uma ferramenta na mão desse fiel para ir buscar uma melhor condição de vida, né? A partir da década de 70, a gente tem a presença cada vez mais forte da teologia da prosperidade, né? Que hoje em dia é muito debatida, às vezes com uma certa polêmica também, mas na ideia de que, na verdade, a expiação que o corpo cristão deveria ter aqui, na perspectiva católica, deveria ser, de uma certa maneira, relida para que a gente tenha essas bênçãos, né, prometidas por Deus aqui, agora. Né? Então, a prosperidade material, ela seria, na verdade, lida como se fosse uma demonstração da bênção divina. Isso, pensando não religiosamente, mas pensando na condição de vida, isso é muito bom, né? Pessoas se profissionalizam, conseguem entrar nessa rede de sociabilidade, de apoio que as igrejas e as religiões proporcionam, né? Com apoio psicológico, né? Apoio ali de uma cesta básica, levar no hospital e tudo mais, com tarefas e problemas que são do cotidiano, né? Isso que é muito importante e que tem que ser sempre respeitado e aplaudido por essas iniciativas, né? A questão daí é a que projeto político que certas iniciativas podem estar alimentando. Será que esse projeto político é democrático e é garantia? Da mesma maneira que um terreiro, por exemplo, né, salvou muitas pessoas durante a escravidão, né, e que os conhecimentos de ervas, né, medicinais e tudo mais, com a pagelança dos indígenas, né, também salvaram essas pessoas, a gente tem que ter essa garantia dessa existência plural. Sim. E aí, não falar, né? A gente tem alguns casos específicos, mas não pode também banalizar todos os líderes religiosos, né? Que às vezes tem uma conduta ali, né? Não tão legal. Mas é importante, eu acho que é a palavra que fica, né? Que os cristãos, né? Seja lá qual igreja frequentam, não ter esse olhar crítico, né? Da fé também na religião é muito importante. Vamos agora, então, ouvir, gente, um pastor, um representante, né, de uma outra igreja, que é o pastor Antônio Bueno, que ele vai falar para a gente rapidamente também sobre esse processo de renovação. A gente vai assistir e depois a gente finaliza aqui o nosso bate-papo. A igreja, ela precisa estar buscando novas formas, novas liturgias de cultos, tanto para angariar novas pessoas, né, novos cristãos, como também, né, não podemos perder a essência para permanecer com os cristãos já antigos que estão dentro da igreja. Então, nesse momento, a igreja precisa estar sempre se renovando, porque a nossa sociedade ela sempre está se renovando. Hoje temos formas diferentes de andar, de falar, de se expressar. Então, não é diferente na igreja. Então, a igreja precisa estar sempre se renovando para que ela possa estar inserida na nossa sociedade, que a cada dia buscam renovações de tecnologia, de conhecimento, de sabedoria. Então, por isso que há uma grande necessidade da igreja estar sempre se renovando, ou seja, buscando capacitação, buscando conhecimentos. Os pastores precisam cada vez mais estar se capacitando para entregar algo novo para a sua igreja, lembrando que sempre precisamos estar cuidando das pessoas já mais antigas na igreja, né? Uma renovação que não fira os princípios, e também a igreja precisa se renovar para que possa agregar mais pessoas. Então, essa renovação nessa sociedade que nós vivemos é uma renovação necessária para que a igreja possa atingir novos alvos, objetivos, está crescendo diante de uma sociedade tão moderna, de uma sociedade tão que busca muitos conceitos, né? Então a igreja ela não pode ficar parada, precisamos estar sempre buscando a renovação, modernização, a fim de que a igreja possa estar crescendo e avançando. Tá aí, então, obrigada, Antônio Bueno. Marco, a gente está aqui chegando nos momentos finais. Quando a gente fala, mais uma vez, né, um assunto bastante polêmico, mas a gente tem de lembrar as igrejas, se for seguir, né, o que a palavra diz, precisa tem esse olhar acolhedor, né, precisa de fato acolher, né, não essa ação de julgar, tem esse fato de acolher, respeitar as diferenças, né?
Uma coisa que me chamou muita atenção, que até recentemente ganhou mídia, para a gente encerrar, eu gostaria de tocar nesse assunto também. Quando a gente fala da igreja, né, o Papa Francisco falava muito disso, de acolher, inclusive, as minorias, né, as pessoas que por muitos anos elas foram ali segregadas mesmo da sociedade. E aí a gente vê um movimento contrário também de algumas igrejas, vale a gente ressaltar, né, não vamos banalizar aqui, são casos e casos, mas de casos recentes que saíram de áreas VIPs na igreja, né, também. Um assunto que, mais uma vez, é bem contraditório, né, porque o cristão, a pessoa que chega ali na igreja, repito, qualquer que seja ela precisa ser acolhida igualitariamente, né? Ela pode ser uma pessoa da classe A+, como uma pessoa classe D, E. Precisa condizer com, mais uma vez, a palavra, né? Então não pode, de fato, você segregar, né? A igreja ela tem que ser para todos, seja qual congregação religiosa que a pessoa siga. Uma carta do Evangelho, uma carta que eu acho que é pouco lido, uma carta de Tiago, que ele fala, se entra uma pessoa bem vestida e você fala, vem aqui para frente, e entre uma pessoa mal vestida, você fala, senta no cantinho ali, aí você está traindo toda a proposta, no caso do Evangelho cristão. E a gente está sendo contraditório. Então, justamente a proposta é um elemento estranho, inclusive ao nosso modelo capitalista, bem-aventurados os pobres. Isso não faz muito sentido. Eu quero enriquecer, eu quero dinheiro. Então, Jesus teve um comportamento, eu acho pessoalmente que Jesus é um cara que devia ser estudado com uma personalidade, assim, não só como religioso. Aquele cara precisa ser entendido melhor, sabe? Ele foi muito revolucionário, ele criticou as instituições, ele criticou o sistema econômico, ele valorizou pessoas que não eram valorizadas, mulheres prostituídas, as crianças que os judeus tratavam assim com muito rigor, né? Os empobrecidos, inclusive os criminosos, né? Estive preso e você não foi me visitar. Pô, o cara cometeu um crime e faz parte do projeto cristão e visitar o criminoso é um projeto evolucionário. Então, essa acolhida, o sol nasce para todo mundo. Então, eu não tenho o direito, dentro de uma igreja, de segregar, ainda mais por uma questão econômica. Já existe essa segregação econômica natural. Sala VIP tem show, tem tudo, todos os lugares. As pessoas que têm mais posse têm mais direitos. Na igreja não pode ser o lugar disso. Então, eu acho que nem deveria ser polêmica. É uma coisa meio óbvia. Uhum. Você vai dar direito, sala VIP, para o portador de deficiência, para o idoso, né? Pessoas que têm aí necessidades especiais, que também faz parte da lei. Agora, sala VIP, acho que é um assunto, né, que as igrejas não deveriam nem pensar em propor uma coisa dessa. Nenhuma igreja propõe esse tipo de segregação como proposta religiosa. Até se a gente ter como ponto de partida, né, que ali todos são iguais, né, ninguém é mais ou deveria ser, do ponto de vista da igreja, da religião, da fé, mais ou menos favorecido, né, então é um assunto para se pensar. Gente, muito obrigada, a gente está com um tempo aqui curto, muito obrigada, viu, pelo bate-papo de hoje e fica o convite para voltarem sempre. Obrigado. Prazer. É isso, o Diálogos fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcâmarasjc. Vocês podem acompanhar também no nosso canal aberto, que é o 12.3, além do 7 da NET e do 9 da Vivo. Para dar alguma sugestão de pauta para os programas da casa ou saber curiosidades de bastidores, é só acessar também o nosso Instagram, que é o @tvcâmarasjc. Semana que vem estaremos de volta novamente a partir das 4 horas da tarde. Até mais!